Estamos aqui direto do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. A gente vai continuar uma conversa que nós já vimos tendo há vários programas sobre o desenvolvimento dos portos, o desenvolvimento de diversas ações que são relacionadas também à sustentabilidade. A gente está aqui hoje com o Condeportes e vai ser bacana, fica com a gente. Bom, doutor Ednei, conta pra gente quem é toda essa turma, todo esse staff do Condeportes e o que você está olhando para frente para as oportunidades. Bom, Ricardo, é um prazer estar novamente com você nesse programa, o RJ Mais Negócio. É um programa que atingiu números maravilhosos do tempo que a gente iniciou esse trabalho, que você iniciou. Parabenizar exatamente pelo belíssimo trabalho que você vem fazendo. Hoje nós temos aqui, pelo Condeportes, as pessoas especiais do Espírito Santo, né? Nós temos aqui do meu lado o Marcos, que está sendo nomeado hoje como diretor internacional de investimento do Condeportes, atuando nos Estados Unidos. Nós temos o Jean, que é o diretor-geral, está sendo nomeado diretor-geral do Estado do Espírito Santo. O Jorge Prisso, que é o nosso vice-presidente, está sendo nomeado vice-presidente do Estado do Espírito Santo, e o Guilherme, que está sendo nomeado como diretor operacional no Estado do Espírito Santo. E do meu lado, o Luiz Machado, que já é diretor do Condeportes. Essa nomeação, esse momento, é um momento muito especial, porque o Estado do Espírito Santo ele tem uma influência muito forte no Brasil, né, em termos de negócios no Brasil, tem vários portos. Hoje é um estado que, depois do Rio de Janeiro, eu acredito que seja o que mais tem portos no Brasil. E um mercado pujante está na região sudeste, próximo aqui dessa região, que é a região mais populosa do país. E nós temos os projetos importantes do Condeportes, que é o Complexo Portuário do Rio Guandu, hidroviário do Rio Guandu, e o Reciclar Social, que é o programa Reciclar Social, que são duas bandeiras do Condeportes que a gente vem trabalhando. Um é na área ambiental e de sustentabilidade social, que é o Reciclar Social, um programa que já foi homenageado na ONU. Nós já recebemos em 2022 da FEComércio o prêmio de melhor projeto ambiental do Estado do Rio de Janeiro. E temos a parceria com a Petrobras no aplicativo de gestão e georreferenciamento, que é a rastreabilidade do resíduo, a organização de toda a cadeia produtiva, de cooperativas, de catadores, de associações de moradores, de empresas, enfim, ele envolve, né, todos os setores da sustentabilidade e o social. E temos o Complexo Portuário, que é um projeto que vai causar um impacto muito grande a nível Brasil. Né? É um projeto que está sendo estudado no Rio Guandu, na foz do Porto de Itaguaí, e que, com certeza, ali poderá se instalar grandes empresas e vários terminais portuários. A extensão do canal, como a maioria das pessoas já sabem, é 42 quilômetros. Esse é o projeto inicial. Logicamente, nós estamos agora iniciando os estudos, o EVTEA, que é o estudo de viabilidade técnica e ambiental, que vai dar o norte, que vai dizer o que a gente pode e o que não pode realizar ali naquele lugar, mas a gente sabe que primeiro trecho pelo menos até a 465, a rodovia 465 da Foz do Porto Aguaí até a rodovia 465, poderá ser explorado com terminais de grande porte. Quantos quilômetros tem até ali? São 42 quilômetros até Japeri, da Foz do Porto Aguaí até Japeri, e da Foz até a 465 são 20 quilômetros. Com um detalhe importante, que nós temos ali os areais ali de Seropédica. Tem aquelas cavas ali, aquelas cavas, que é um passivo ambiental, né, muitas delas, que nós temos ideia de fazer uma interligação dela e ampliar ali, fazer uma utilização, como foi feito um modelo do Porto de Roterdã, né, que nós teremos daqui a pouco aqui o Cândido, Zé Cândido, que é o coordenador da área de urbanismo do projeto, ele vai dar uma pincelada sobre isso. Legal. E o importante para nós aqui é o nosso Marcos, que ele é da área de investimento, tem grandes relacionamentos com investidores nos Estados Unidos,
E o papel fundamental dele vai ser exatamente apresentar esse projeto para investidores, né, e grandes investidores, e trazer aqui para o complexo portuário. Então, acho que a pessoa mais importante da mesa É o dinheiro, né? Quem traz o dinheiro, Está do meu lado. Marcos, conta um pouquinho para a gente como é que você está vendo esses projetos e como que você está vendo também a necessidade de bons investimentos, porque é uma relação que às vezes a gente olha por um lado só. Eu preciso de um investidor para algum projeto avançar, mas o investidor precisa de um bom projeto para que ele não deixe o seu dinheiro parado e perca dinheiro com isso. Então, é uma relação boa para os dois lados. Como é que você está vendo esse lado América e a necessidade de bons projetos, a América olhando para o Brasil? Conta um pouquinho para a gente. Mas diz primeiro quem é o Marcos. Marcos é uma pessoa que fica muito agradecido de fazer parte desse projeto, de ser nomeado hoje como diretor internacional. Me honra muito isso. São projetos que foram apresentados por mim, por esses ilustres homens que estão aqui do meu lado, que me honra muito porque eram projetos que eu buscava também para isso, na sua magnitude, na sua grandiosidade. Eu venho de uma escola americana de financeira, FIU, uma área onde nós somos muito agressivos na busca por parceiros de negócio, porque o Estado hoje, o americano hoje investe o dinheiro dele a 1,5% ao ano, e o banco empresta esse dinheiro a quase 5,5%, 7% ao ano. Então, nós temos um spread muito grande de dinheiro, de juros, de ganhos nessa área. Então, os bancos hoje bancos americanos hoje passam como pessoas, instituições que buscam financeiramente clientes para poder os clientes deles fazerem um investimento. Então, não só nos Estados Unidos, mas hoje no mundo todo, que hoje com as ferramentas de internet, de tudo que nós temos, então, às vezes, sentado no nosso braço, alcança a Ásia, alcança a África, alcança Estados Unidos, alcança a Europa, alcança em toda a magnitude. E o Marcos abraçou essa causa, quer estar dentro e quer crescer junto com esse projeto, porque ele acredita no projeto. É um projeto muito bom, é um projeto que eu acho que tem um futuro brilhante para ele, que é a situação do complexo portuário. E dentro desse complexo portuário vem algumas atuações que eu posso estar auxiliando meus colegas que estão sendo nomeados hoje aqui, que é na área política, né? Então, a área política no Brasil, mesmo eu morando 49 anos fora do país, morando nos Estados Unidos, fiz pós-graduação na Inglaterra, e mesmo morando em Vitória, Miami e Nova York, eu consigo também politicamente auxiliar na área social, que eu acho que é muito importante. A Condeportes também ter esse vínculo social, porque mostra a seriedade do projeto do Porto, abraçando o social também. Então, eu estou aqui disposto, estou pronto a cair no campo, trabalhar, arregaçar a mão do paletó e viajar o mundo todo. Eu acredito que a visibilidade do projeto mundial é o primeiro passo que nós temos que ter. E esse projeto com visibilidade mundial traz o investimento. Trazendo o investimento, o projeto é sensacional. Trazendo investimento, nós temos rentabilidade e podemos expandir. Quem sabe a Condeportes não está no Espírito Santo daqui a um tempo, ou então qualquer outra área, até nas áreas sem água de mar, com água de rios, como Mato Grosso, que eu tenho muita amizade, Mato Grosso do Sul. Então, setor hidroviário. Hidroviário, justamente. Hoje, no Brasil, hoje, quase 100% dele, 80% dele é voltado para transporte rodoviário. Nós não temos ferrovia, nós não temos hidrovia, nós não temos isso daí. Foi mal investido há anos, um tempo longínquo, mas há anos vem envolvendo só rodoviário. Hoje o rodoviário tem um gargalo muito apertado. Hoje
estradas perigosas, por nosso alto relevo, por nossas condições climáticas. Hoje no norte está fazendo 40 graus, no sul está 15. Então, prejudica o deslocamento disso. E desenvolvendo esse porto que a Condeportes tem em fazer essa movimentação hidroviária com cada setor, você vai ter o navio no quintal do seu negócio. Então, você fazendo esse daí, chegando ferrovia, chegando até o transporte rodoviário, toda essa magnitude é um outro passo que o Brasil está dando em termos de mobilidade em cargas nacionais e internacionais. Sabe uma coisa muito interessante, e eu quero te ouvir, liderando lá pelo Espírito Santo, hoje a gente tem uma ferrovia, né, Ednei, que está saindo de Leopoldina, Santa Leopoldina, Sim. e projetada para chegar a Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, passando pelo Porto do Açu, passando por Macaé e descendo. E a gente discute muitas vezes, cadê a carga? Se não tem carga, não funciona. Peraí, vivemos ali um conflito, porque eu vejo muito o Rio de Janeiro como um centro de distribuição logístico, o porto perfeito, ele casa perfeito nessa conversa. Peraí, eu não tenho que ter uma condição de transporte de carga mais barato para que esse centro de distribuição, no centro de consumo do país, se desenvolva mais? Então eu queria ouvir de você como é que funciona isso, uma vez que o Porto de Tubarão, que é excelente, está com a sua limitação, e de repente essa carga descer, o que extrapolar do Porto do Açu, descer até o Porto de Itaguaí, que vai ter uma estrutura para se fabricar ali na região, pelo que está claro para mim. Conta um pouquinho, como é que muda para o Espírito Santo, como é que esse projeto do Condeportes se encaixa nesse cenário atual do Brasil? Bom dia a todos, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e a nomeação aí que foi dada esse cargo aí de confiança através do Ednei, né, que é presidente da Condeportes. E hoje, assim, a nossa logística, o que eu tenho observado é levar as empresas mais perto para esse novo canal que está se abrindo, né, no Rio de Janeiro, que vai ser esse porto de Itaguaí, levar as empresas lá para dentro e criar um novo polo logístico. Não só transporte de cargas marítimos, mas também transportes aéreos, como trazer aviões e criar um polo lá dentro logístico mais completo, se espelhando um pouco no porto de Rotterdam, né? Que hoje é um dos maiores portos do mundo. Então isso daí a gente está analisando, né, vendo o que é mais viável logisticamente e mais economicamente, para que todos os empresários eles também tenham, né, lucros em cima disso, consigam sim ter uma mobilidade melhor, tanto para o norte quanto para o sul, quanto para o centro-oeste. Então hoje a gente está analisando isso daí ainda todos os dias, para trazer essas empresas junto nesse projeto maravilhoso que é o Porto. E também tem um Recicla Social, que hoje vai trazer uma visibilidade para o estado do Espírito Santo, que está carente nessa área de reciclagem, como o próprio Ednei disse, que não é só reciclar resíduos, mas reciclar pessoas, trazendo conscientização, né, de um descarte correto de tantos resíduos sólidos, líquidos, né, e transformando isso daí num ecossistema geral de gerações, tanto não só de empresas, mas como de pai para filho, trazendo essa conscientização e mostrar desde que de berço, né, o descarte correto vai transformar o nosso meio ambiente para as pessoas, tornar um lugar melhor para se viver no dia a dia, né, desse modo. Legal, legal. Jorge Pris. O senhor me conte, porque a gente tem duas frentes, basicamente, muito bem estruturadas. Uma é o porto, ali no Rio Guandu, e outro esse projeto Reciclar Social. Ednei, o difícil é a gente fazer o simples, né? O complexo Todo mundo para quer fazer. tudo e não tem resultado. Eu acho que metade dos problemas do mundo são resolvidos com soluções
extremamente simples. Basta você se mover para essa solução. Como é que você vê, tratando ali esses dois temas que são que eles se entrelaçam, mas são distintos? Sim, desde 2014 que o Ednei me nomeou lá atrás como Põe perto. diretor, né, da Condeportes, que a gente vem buscando soluções, ou seja, para pôr esses programas em prática, certo? Só que é difícil, porque você tem que, além de concorrer, né, com terceiros, você tem a parte política, você tem a parte financeira, que é a pior de todas, porque sem verba você não vai a lugar nenhum, você não chega a lugar nenhum, certo? Então o difícil era justamente conseguir conciliar isso tudo, certo? Para poder a gente prosseguir. Eu, conversando com o Ednei, perguntei a ele se eu poderia buscar lá no Espírito Santo empresários e pessoas que pudessem somar, né? Viesse a somar para a gente. E, graças a Deus, achei, né? O Marcos, que mora nos Estados Unidos, mas é brasileiro, vem aqui para tomar cerveja. Né? Tá frio lá, ele vai fora e vem para cá. Certo? O Jean, que já é um empresário, conheci ele trabalhando, um garoto que trabalha, não para, é novo, mas ele tem uma energia impressionante. Depois passei a conhecer o Guilherme. Né? Guilherme é um empresário que ele nunca diz não para... Ele faz tudo. Se você disser, pô, você sabe fazer esse microfone aqui, eu faço. Vou fazer melhor. Verdade? Tentando. Certo? Nós estamos com um projeto que ele tocou, levei para ele, graças a Deus está dando tudo certo, que talvez a gente traga para dentro da Condeportes, tá certo? Que é as embarcações coletoras de lixo nos rios, certo? E isso vem justamente a contemplar mais uma coisa, né? A contemplar a parte da hidrovia, que é justamente você não deixar esse lixo chegar no mar, certo? Para não poluir o mar. E desse lixo fazer dinheiro. Que lixo é dinheiro. É uma fortuna incalculável. As pessoas falam lixo. Eu gostaria de falar em grana. Grana, porque não é lixo, é grana. Que aquilo ali, né, tá ali, todo mundo joga fora, não quer porque é só um pouquinho. Mas se você juntar um volume monstruoso como tem, que existe, né, nós temos hoje, dentro do oceano, ilhas de quilômetros de plástico boiando. De resíduo sólido flutuante. Flutuante, justamente. Né? Os Estados Unidos entrou agora forte nesse segmento, que eles viram que, ou seja, ali tem uma fortuna boiando. Então desenvolveram um tipo de embarcação não igual a que a gente está fazendo, mas é uma embarcação... Vamos chegar lá. Monstruosa, enorme, certo? Ela tira 10 toneladas de plástico reciclável, tá certo? Por mês, uma embarcação. 10 toneladas. Você imagina, você bota isso aí em dinheiro, é muito dinheiro, tá certo? Além de ser está limpando o oceano, certo? Eles viram. E agora, nós vimos também aqui no Rio, eu sei que tem, na Baía de Guanabara tem embarcações parecidas dessas trabalhando, já há bom tempo. Em São Paulo, né, lá no Rio Tietê, também tem essas embarcações. A do Rio Tietê é praticamente igual a que o Guilherme construiu agora, acabou de construir. Tá certo? É feito de ferro. Aqui do Rio foi feito de fibra, mas é a mesma função.
é tirar da tona d'água, porque você olha assim, você vê na tona d'água, você vê aquele monte de lixo. Né? Por quê? Porque não afunda. É plástico, não afunda, não tem como ir para o fundo, não tem como sumir. Então você só vai tirar aquilo e aquilo, os empresários viram que dá receita, tem dinheiro, o lixo é dinheiro. Sabe? E a parte que eu fiquei mais abismado, né, que quando eu fiquei sabendo, a parte da hidrovia. Eu falei para o Ednei, cara, de onde você tirou essa ideia, cara? Entendeu? Que ninguém viu isso aí. E o Brasil tem vários rios. Se você subir, for para o norte, nordeste, lá só tem hidrovia. Lá não tem estrada. Tem uma estradinha, se tiver toda esburacada, tudo arrebentado. Que o grosso mesmo do transporte é todo feito por mar. Rio ou mar. Principalmente rios. Por que não fazer aqui para baixo? Nós temos vários rios. O Centro-Oeste tem um monte de rio, tá certo? E ninguém usa. E fica só como o nosso diretor internacional falou, tudo só em cima dos caminhões, cara, do frete terrestre, que é caríssimo, é caro, né? É perigoso. Quer dizer, então, não tem jeito. E só tenho a agradecer, meu amigo Ednei, por aceitá-los, né? Sim. Fico satisfeito. Então ganha uma atração agora ainda maior, né, o projeto. Ô, Guilherme, conta pra gente então essa criatividade empreendedora, como é que você vê, como é que você está olhando essa oportunidade que o Conselho dos Portos traz, dentro desses dois grandes projetos, tanto o de sustentabilidade quanto o do porto ali, naquele complexo portuário no Rio Guandu. Como é que você vê essa criatividade? Porque a cabeça deve estar assim, já a mil, falando, poxa, de repente dá isso, de repente dá aquilo. Isso aí. Depois de conhecer o Ednei, então, fantástico. O Jorge sempre falava dele, a gente primeiro agradece o Jorge. Jorge fomenta isso com a gente há bastante tempo. Mas como a gente, empresário, está sempre correndo, Jorge, será que isso vai dar certo? Porque não vai. E o Jorge, vamos. Eu só iniciar, agradeço muito, comecei minha carreira aqui, 17, 18 anos aqui no estaleiro do Caju. Ah, legal. Então, comecei trabalhando com meu pai, que era encarregado de obra, me formei no Rio, estudei no Maracanãzinho de Solo, então agradeço muito, morei bastante tempo aqui, agradeço muito. Trabalho há 25 anos na área de petróleo, desenvolvendo equipamento, é o que a gente gosta de fazer, e quando o Jorge trouxe o projeto, a gente falou, caramba, Jorge, isso é muito grande. Aí ele falou, não, vai, eu falei, Jorge, um porto, eu participei de alguns projetos de portos, a gente fabrica algumas coisas, trabalho. Falei, cara, isso tem que ser um negócio que tem que ter um lastro muito grande. E hoje a gente está trabalhando para meio que sobreviver, né? A gente trabalha no dia a dia, envolver um projeto desse é muito grande. E aí, quando ele falou do Marcos, a gente falou, opa. E agora, conhecendo o Ednei, a gente viu que é outro tamanho o negócio. Da parte social, a gente tem até algumas afinidades, a gente já tentou fazer algo parecido, mas o Ednei tem um negócio fantástico, é um aplicativo que ele rastreia do início ao fim. Hoje a rastreabilidade, porque a gente, como está mexendo com embarcação para retirar lixo, que todo cliente pergunta, e como é que vai rastrear isso? E como é que eu sei que você tirou tantas toneladas? Para onde? Eu até falei com a menina do meio ambiente que estava ali, bati um papo, o pessoal pergunta assim, para onde vocês vão destinar? A gente tem grandes destinadoras, né? No Espírito Santo tem grandes empresas de destinação, mas como é que você controla isso? Então o Ednei solucionou um problema gigante da cadeia de resíduo. Esse aplicativo é um negócio fantástico. Eu trabalho com um pouco de tecnologia, a gente então não é fácil a rastreabilidade, você saber como coletar. E a gente estava falando em óleo, mas se você for pensar na cadeia de resíduo, é muito grande. É muito grande. É um negócio muito grande. Muito grande. Você tem assim, você consegue dar... Até perguntei quem vai ser a certificadora, você começa a mexer com crédito carbono, você começa a mexer com certificação, você cria um amparo social, porque você vai... Como ele falou, nós somos um programa, nós somos um projeto. Então a gente consegue ajudar diversos projetos. No Espírito Santo a gente tem bolsões de pobreza, eu conheço alguns do Rio também que a gente presta serviço aqui. Mas a gente tem bolsão de pobreza no Espírito Santo, que a gente não consegue manter um projeto de pé, porque não tem um programa por trás, a gente não tem uma sistemática. Exato. A gente não sabe como fazer. É o que eu falei, Ednei, tem procedimento disso, a gente sabe como vai fazer, o cara vai retirar o lixo, ele falou, não, tem um aplicativo, Guilherme.
Então ele resolve um problema da cadeia de resíduo, que as grandes empresas, o Marcos até falou, né, que empresa privada quer privado. O cara quer mexer com as grandes indústrias, a gente tem lá Vale, ele não quer o pequeno que está gerando lixo dentro de uma comunidade, não é interessante para ele aquilo ali. volume, de repente, não justifica. Mas a gente vai desenvolver um projeto que para alguém ali vai ser interessante, melhor, gerando renda. Porque projeto social, por isso que nós somos um programa, um projeto social geralmente não gera renda. Precisa de alguém estar aportando para ele funcionar. Nossa ideia, eu gostei muito quando ele falou do desenvolvimento do social da pessoa também, não é só do resíduo. É você modificar a mentalidade daquelas pessoas e aí você transforma. Eu sempre falo, não adianta só... qualificação profissional também, né, para as exatamente. pessoas das comunidades. E ele fala, o Ednei falou muito bem, existe um fundo de amparo, a gente, assim, são inúmeras... A gente veio ver um negócio do Porto e acabou que a Recicla é um negócio tão interessante quanto. São finalidades diferentes. O Porto é para um empresário, para uma empresa, o Marcos fala muito bem, um empresário americano, lá de fora o cara quer botar dinheiro, o cara precisa de fazer o negócio funcionar, a gente tem problema de logística no Brasil inteiro. Você falou muito bem do Espírito Santo para cá, o Espírito Santo está entupido. As retroáreas do Espírito Santo é tudo virando retroárea e o Porto não aguenta mais. Você vê 40, 50 navios esperando para entrar. Entendeu? Porque não tem onde descarregar. A gente não consegue nas rodovias. Nós viemos de carro, né? A gente veio batendo papo, temos que voltar. Tem muito caminhão. Não tem lógica. Você do lado passa não tem uma ferrovia pronta, mas tem. Você pode fazer uma ferrovia, você pode fazer uma cabotagem com esse porto. Imagina quanto que não vai baratear a cabotagem dentro do Brasil. Então, assim, o Porto é um negócio fantástico. Eu participei, inclusive, de um pouco do projeto do Presidente Kennedy, do Superporto, que eles falam que vai ter em Presidente Kennedy. Conheci o Porto do Açu desde o início, eu prestei serviço lá. E, assim, ninguém acreditava no Porto do Açu, que aquilo virou. A gente faz serviço lá até hoje. Aquilo é um mundo lá dentro, e no meio do nada, que vocês são dentro da cidade. Então, assim, é um negócio que com a energia que o Ednei tem, com o amparo, eu falei com o Jorge, pra gente é interessante as mentes que estão em volta, né? Não é só um negócio, a gente vê que está cercado de gente que conhece, que sabe do que está falando. Então, assim, é um projeto que tem tudo para dar certo. A gente começa levando a parte social, né, da Recicla para o Estado, mas apostando muito que em breve a gente vai ter aqueles portos aí. Construindo, ajudando, utilizando o que a gente conhece, utilizando de tecnologia lá de fora, que o Marcos consegue trazer. É uma operação que, assim, tem tudo. E talvez a gente esteja como está bem avançado, né? Jorge fala disso tem mais de 10 anos comigo. A gente vê que o projeto está bem avançado e que a hora que virar a chave, que entrar o recurso mesmo para a construção, vai ser rápido de acontecer. Porque o Ednei tem tudo já. Você conversa com ele, a conversa tem uma linha de raciocínio que não é de um dia para a noite, né? Ele desenvolve isso e as pessoas que estão em volta, o gabarito das pessoas, né? Então, assim, a gente acredita muito no projeto. Vamos ser um braço trabalhante no Espírito Santo. Nosso negócio é trabalhar. Utilizar o know-how. Primeiro, a gente começa no social. Utilizar isso para testar, que a gente já tem abertura política lá no Espírito Santo. Tentar nas comunidades, ver como é que vai funcionar. E sem contar que a gente tem Petrobras por trás. Tem marcas tem nomes por trás, né? A gente não está aqui arriscando. Né? Mesmo porque a gente não teria tempo de arriscar, né? Então, a gente sabe que é um negócio consolidado. Agradecer o Jorge, que hoje é nosso vice-presidente. Porque ele acredita nisso há muito tempo ele vem convidando, vem falando, e vamos fazer o maior esforço para começar já a trabalhar no Espírito Santo. Fantástico, fantástico. Machado, o desafio técnico, ele passa pela sua mão, né? E a gente vê ali, puxando um pouquinho a conversa para o lado do porto, o complexo portuário, você tem um desafio gigante que é até mesmo a urbanização daquele entorno, como que isso tudo fica, né? E possivelmente com a chegada de uma ferrovia que necessariamente esta fará uma conexão, essa que vem do Espírito Santo, fará uma conexão, a gente torce que ela desça para além do Porto do Açu, que ela conecte Macaé e, consequentemente, chegue ao Complexo Boa Ventura e dali desça um pouco mais, conectando com a MRS. Conectou com a MRS, está dentro do complexo portuário. Como é que você vê a complexibilidade desse projeto e como que vocês estão preparados para esse desafio, que não é um desafio pequeno, mas conta pra gente. Bom dia, Ricardo, a todos os ouvintes do RJ+, meus companheiros, novos diretores, né? O Condeportes hoje
ele vive o seu melhor momento desde a sua existência, desses 22 anos. Desde 2004, quando eu, Ednei com a sua ideia, né? Um homem empreendedor, entusiasta, e isso é muito importante. Ao longo da história da humanidade, em diversos países e mundo, sempre existiu pessoas empreendedoras. Esse complexo portuário, já em 1824, teve pessoas empreendedoras, não só aqui no Rio, mas no interior do Brasil, através de bandeirantes. Os jesuítas prepararam o Rio Guandu para transportar carga para o mundo todo, que era o ouro da igreja, né? E determinado se perdeu. O mundo precisa dessas pessoas. Quando eu falo que o Condeportes está no seu melhor momento, porque hoje conseguimos juntar os seus melhores players, pessoas de diversos segmentos envolvidos internamente na sua estrutura, pessoas da área de urbanismo, da área de hidrografia, né? Nós temos um grande economista também dentro do Condeportes. Então, nós temos, que é o próprio Ricardo, né? Então nós temos diversos players. Isso é importante para que esse entusiasmo que nasceu com a gente, que o Ednei traz isso ao longo dos anos, em diversas esferas, hoje já é de conhecimento e participação de todos os entes do Brasil. O governo federal, o governo estadual, os governos municipais. Hoje, o Ednei tem uma visão muito entusiasta, mas também muito abrangente. A experiência de vida, né, de todo o seu trabalho faz com que hoje ele consiga aglutinar tudo isso. A participação de toda a sociedade. Isso hoje, o Complexo Portuário Hidroviário é uma realidade, não só da sociedade do Rio de Janeiro, mas que precisa avançar mais, né? O Porto de Itaguaí, inicialmente, ele foi feito para ser um hub port, um porto concentrador de cargas, daqui do Rio de Janeiro se distribui para todo o Brasil. Esse avanço, por diversos fatores, ainda não aconteceu. E esse complexo portuário do Rio Guandu, que é contíguo com o Porto de Itaguaí, vai transformar essa realidade, fazendo com que isso se torne hoje um programa de Estado. Não é mais do Condeportes, não é mais do Estado. Isso é de Estado. Diversos países, você vai em Hamburgo, Roterdã, então você consegue perceber a importância que um complexo portuário de hub port tem para o mundo e para o seu país. E isso hoje é uma realidade. Eu tenho acompanhado o Ednei em ultimamente diversas palestras, né, dentro do governo do Estado, no CDMAR. Hoje vamos também no Clube Naval na Marinha. O interesse da sociedade, né, é grande. Nós temos a Fundação Getúlio Vargas, que já está acompanhando a gente. Então, é uma realidade que tem que ser passada não só para os membros internos, para a sociedade, né, e para os novos diretores, né, para que a gente consiga transportar isso para investimentos internacionais. Claro. Um projeto dessa complexidade na área de engenharia, precisamos de tecnologia muito moderna. A questão ambiental é muito importante, né, trabalharmos junto com isso, a parte de sustentabilidade, a parte de urbanização, essa integralidade. Então, todos esses atores. E hoje, graças a Deus, nós temos membros importantes. O Ednei conseguiu atrair pessoas que realmente acreditam, mas que tenham conhecimento, capacidade, né? Se você tiver a capacidade de ver nosso conselho do complexo, que é a Câmara Técnica, que já discute não só internamente, mas com toda a sociedade, ela já mostra o avanço muito grande. Na parte de engenharia, a gente consegue, né, não só visualizar isso, mas também trazer diversas tecnologias que hoje, já dentro do estudo de viabilidade técnica, nós já estamos visualizando isso. É um trabalho muito complexo que vai se realizar ainda nesse ano de 2026. O EVTEA, né, jurídico vai sair, ok? E isso vai dar o dimensionamento da nossa efetivação da execução do projeto executivo, das licenças, para que ele possa, no prazo mais breve possível, estar funcionando. Parabéns, Ednei, né? Eu que acompanho desde a fundação do Condeportes, né? Mas eu também valorizo, né, aqueles jesuítas que de alguma forma plantou na nossa cabeça, né, o seu entusiasmo, que conseguiu transportar ouro para o Vaticano, né? E hoje nós vamos transportar e receber riquezas do mundo todo. Parabenizar aí o Marcos e toda a nova diretoria do Espírito Santo, Marcos Antônio da diretoria internacional, esse empresário, né? Estamos aqui à disposição. Eu e Ednei já desenvolvemos alguns pedaços, né, de terminais portuários, né, onde nós estamos viabilizando, né, essa região, né, Ednei? Já temos já alguns projetos em andamento que mais na frente vamos apresentar para
Câmara Técnica, estamos bem adiantados. Isso, com certeza, é um projeto de Estado que vai trazer grande desenvolvimento para o país, né? Com toda a sua necessidade social e ambiental. Você falou um termo muito interessante, Machado, que é nós precisamos de projetos de Estado. A gente precisa olhar um pouco mais à frente. Eu acho que, evidentemente, esse tipo de projeto de Estado foi uma visão que essa gestão do Josias teve de trazer o empresariado mais para perto e apoiar esse tipo de projeto, porque o político ele pensa em 4 anos. Há discussão se ele vai pensar em 5 anos ou não, mas o fato, o objetivo hoje, ele pensa talvez não em 4, ele pensa em 2, né? Porque tem o tempo o início de corrida e tudo. Então, o que se faz em 2 anos? Nem pensar, não traz para a pauta um projeto de um complexo portuário, porque eu vou perder tempo se a minha visão é uma visão curta de 2, 3, 4 anos. Então, esse é um projeto que marca, e eu participo pelo lado da associação comercial. Evidentemente, a minha conversa é o Money Talks. Eu quero saber onde está o dinheiro e, evidentemente, isso passa pela base que vocês estruturaram, a base técnica dessa conversa toda, que dá respaldo a se fazer uma conta e saber que aquilo efetivamente consegue se realizar, né? Então, eu queria, Ednei, que você desse uma esclarecida no impacto. E eu vou trazer um ponto importante. O Brasil, pela primeira vez, a gente sempre falou que o Brasil era o líder mundial em proteína animal. Efetivamente, há uma discussão hoje e fogos sendo soltos que o Brasil realmente, esse ano passado, ultrapassou todos os outros produtores de proteína animal e é o primeiro lugar. Quem sabe não há, com a disponibilidade de energia que nós temos em Angra 2, Angra 1, Angra 3, aí à beira, e eu pergunto por que não tem Angra 4, Angra 5 e Angra 6, mas você está do lado ali nesse complexo portuário de ter grandes frigoríficos para processamento dessa carne, dessa proteína, até mesmo descendo do Mato Grosso, porque há um entroncamento ferroviário em São Paulo, descendo do Mato Grosso e despachando esse produto ali pelo complexo portuário do Guandu. Então é uma coisa que eu acho que dá para fazer um open mind da gente imaginar, vamos explodir as ideias e entender quais são realmente as potencialidades mais do que o minério, que nós agregamos muito pouco valor, temos uma vantagem muito grande de ter esses minérios, mas nós temos que vender produtos processados. Isso muda completamente o cenário, e eu acho que um porto como esse, ele traz um refresco da gente pensar novamente em processar, que é mais ou menos o que vocês estão dizendo, né? Ricardo, depois de ouvir todos os nossos, os membros da diretoria do Condeportes, e que eu sinto muito orgulho de ter, e alegria de tê-los comigo, abraçando a causa que a gente vem trazendo há muitos anos. Temos os outros diretores, daqui a pouco a gente vai trazer para a mesa, mas agradecer a confiança de todos, porque primeiro quem tem que agradecer que sou eu, a confiança que todos estão depositando em mim e nos projetos, inclusive a você também pelo apoio que tem dado permanentemente. Foi falado muitas coisas importantes aqui na mesa, a questão da cabotagem, por exemplo, que o Guilherme comentou, e é bacana isso, porque no pouco tempo de contato ele já entendeu, já teve a visão lá na frente daquilo que realmente o projeto vai resolver de problemas que tem no Brasil, porque se fala muito de cabotagem no Brasil, porém não tem. Aí você tem que perguntar, por que razão? Mas por que um país com 8.000 quilômetros de costa marítima não tem cabotagem? Sendo que também nós temos a centralização da população industrial aqui na região sudeste. E por que não tem então a cabotagem?
Uma resposta simples, porque não tem retroárea nos portos mais importantes do Brasil hoje. O Porto de Santos poderia ser isso? Com certeza, seu reporte. O Porto de Itaguaí poderia ser? Com certeza. O Porto do Rio de Janeiro? Com certeza. E a cabotagem ela só funciona na região populosa. Não adianta a gente fugir da região de um raio de 400 quilômetros da região populosa para você criar a cabotagem, porque você inviabiliza por causa do custo da logística. Então é interessante essa amarração. E Porto Aguaí não tem como, Rio de Janeiro não tem como, e Santos não tem como. Santos tem canais, aqui nós temos aqui o diretor de planejamento do Condeportes, do Complexo Portuário, foi presidente 3 anos do Porto de Santos, está conosco, que é o Alex Oliva, e daqui a pouco vai estar com a gente. Lá os canais de acesso são fantásticos, berços de atracação, não tem problema, não tem retroárea. E o Complexo Portuário do Rio Guandu tem essa vantagem. Nós temos 42 quilômetros da Foz até Japeri, que é possível ser explorado. A parte que a gente considera realmente possível de ser explorado e que não há como não ser e que tem como fazer é até a 465. Porém... Que são aqueles 20 quilômetros. Os 20 quilômetros. Acima disso, pode ser por barcaça. Hidrovia. A hidrovia. Abaixo, a ideia é os estudos fazer dragagem de 15 metros para que entre o navio. E aí sim, nós estamos na região sudeste, na região mais populosa, com retroárea abundante para que você traga o frigorífico, porque aí você entendeu porque agora aí funciona a cabotagem, porque o frigorífico vem produzir ali e ele vai receber, ou um grande depósito, armazém, vai receber ou vai exportar, o porto é o concentrador. O produto chega ali de grandes navios, nós temos um detalhe, mesmo que não seja possível um navio, um Megamax, que o calado dele é 22 metros, não vai ser possível ele acessar ali o canal do Guandu, mas ele pode parar fundeado na Baía de Sepetiba, que nós temos ali 30 metros, 25 metros de profundidade natural. Então, ele pode ficar fundeado, que é de frente ao complexo portuário, e as barcaças, a contrabordo, fazer esse transporte, tanto de carga... Isso. Fazer a carga e descarga disso aí. E aí sim, nós temos o elemento mais importante para que se faça, o complexo portuário, que é as retroáreas, a retroárea que o complexo do Guandu ele oferece, né? Então, fora isso, todos aqui falaram muito bem. Nós temos aqui uma pessoa que é importantíssima por causa do relacionamento com investidores. Porque nós estamos falando de investimentos de milhões. Não de é quantos milhões, Ednei? Não, assim, imagina, o investidor está olhando e pensando assim, legal, como é que eu entro nesse jogo? Como então, é que ali, eu faço Ricardo, conta? nós temos o seguinte, nós temos vamos colocar em todo... nós estamos falando de 40 quilômetros, mas a gente tem que entender o seguinte, uma hidrovia, um canal hidroviário, ele tem 2 lados. Então, nós estamos falando de 80 quilômetros. Porque é 40 de um lado, 40 de outro. Com grandes possibilidades de área livre para poder estar instalando galpões industriais, armazenamento de combustível, frigoríficos, fomentar a agricultura, porque você pode fazer exportação, agroindústria. Você pode produzir no Espírito Santo, e vir de trem, que você falou, da ferrovia, né, F-118, que pode ligar, não ligar em Nova Iguaçu, mas ligar o canal hidroviário, e você pode trazer produção agrícola de lá, pode trazer ave, pode trazer isso, e o frigorífico abater aqui e exportar. Então, a geração de milhares de empregos. Então, essa é a importância do complexo. Investimento, a gente pode falar de alguns bilhões e gerações de milhares de empregos. Na verdade, eu não quero me precipitar em números, porque o que vai apontar, e a gente quer trabalhar com muita seriedade, pai no empresário, para não iludir ninguém, e nem sermos iludidos também, é com o IEVTEA, o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. A hora que um especialista, que um técnico, ele estudar e falar assim, é possível isso, e ali está sacramentado com estudo, então aí a gente vai falar de valores. O que eu posso adiantar para você é que será de casas de milhões de dólares, com certeza, porque a possibilidade é real de tornar realidade esse projeto. Então,
Eu só tenho que agradecer muito aqui a presença de todos. Eu quero ouvir os outros diretores do Condeportes. Hoje é um dia especialíssimo porque, como o Machado disse, a gente conseguiu agregar dentro dessas ideias e do Conselho mentes brilhantes, pessoas importantes de influência, de peso, e não são, como fala, aquelas pessoas que têm especuladoras, né? Que chegam, não vou especular, não, são pessoas que enxergaram, como eu disse aqui do próprio Guilherme, que no pouco tempo ele já olhou, ele já comentou uma coisa aqui que a gente nem tinha comentado, que é a cabotagem. Então são pessoas que têm visão, que têm vivência no mercado, que enxergam. São essas pessoas que a gente realmente precisa estar em volta, e graças a Deus, eu falo que tudo tem o tempo certo, o tempo de Deus. E eu digo para você que chegou esse tempo, os jesuítas começaram lá atrás, mas somos nós que vamos fazer tornar realidade. Né? Coube a nós, está cabendo a nós essa equipe. Olha que bacana. Os jesuítas tiveram a ideia lá atrás, tudo bem que levaram o nosso ouro embora. Foi mal. Mas não tem como tem, não. É. O é tão bom que engloba os jesuítas e um judeu. Então, mas é o homem do dinheiro. Seja bem-vindo. No mundo. Então é isso. Só botar um adendo lógico. do que o Ricardo falou, desculpa. Lógico, Guilherme. Ele falou do tempo. No Brasil, a gente é imediatista, 2, 4 anos. O Porto de Presidente Kennedy, que não aconteceu ainda, que vai começar a acontecer no Espírito Santo, que eles chamam de Superporto, 15 anos atrás, é desenvolvido o projeto por um parceiro meu de negócio, ele apresentou, eu falei, cara, que os holandeses vão investir no Porto, que eu falei, aqui no Brasil ninguém vai... Mas o que o holandês tem a ver com o Porto aqui no Brasil? Ele falou, eles estão pensando daqui a 60 anos. Exato. A gente não consegue pensar em dois. Assim, e um não termina, o que o outro começa não termina numa rua. Olha só, Guilherme, a gente está falando, estamos no momento de discussão da abertura do comércio sem taxas entre a América Latina, o Mercosul, e a União Europeia. Como que estamos preparados para despachar essa carga ou mesmo adquirir produtos deles? Então, ou estrutura ou a gente vai ver mais esse navio passar. Mas, Ricardo, só um adendo como o meu amigo Guilherme aí fala, esse passo também é um passo muito importante que vai estar na minha mão, de poder divulgar esse porto para os investidores mundiais. Isso. Minha função é fazer que eles conheçam essa estrutura que me honra muito representar. Obrigado. A sua ideia, com tudo que foi feito, tudo foi apresentado ali, porque na hora que ninguém conhece. Ninguém. Do mundo financeiro, ninguém conhece. Na hora que a gente colocar isso, as cartas na mesa, internacionalmente eu falando, porque no Brasil hoje nós não temos potencial de investimento. Exato. O empresário brasileiro na área de investimento está fugindo do Brasil. Nós estamos vendo aqui, eu tenho uma reunião amanhã pela manhã, vou hoje para Foz do Iguaçu, em Cidade del Leste, com o presidente do Paraguai, que o Paraguai hoje é visto como o grande expoente na América do Sul. Muitas empresas indo para todo mundo indo para ele dando isenções. Aquele papel que o Brasil fez, que nós éramos o Dubai da América do Sul, nós estamos hoje rebaixados à Argentina, ao Paraguai, mas nós queremos retomar isso daqui. Eu tenho nacionalidade americana, tenho minha nacionalidade que sou patriotaíssimo brasileiro, comprei esse projeto com a minha força, meu trabalho, meu escritório em Miami, meu escritório em Nova York, que nós vamos desenvolver isso, fazer conhecer. A hora que nós fizermos conhecer tudo isso que nós falamos aqui, Marcos, o investimento vem. O mundo paga o que vê. Isso aí. Se não mostrar... Falou exatamente, você acabou de botar a primeira carta na mesa. Exato. O mundo paga o que vê. A hora que nós mostrarmos tudo isso aqui, investidor na Ásia, eu tenho uma experiência no Espírito Santo, num projeto que começou quase do nada como um plano de benefício de saúde. Hoje é o maior plano de saúde do Brasil. A Medicena, para a terceira idade, é o maior plano de benefício do Brasil. A Medicena hoje foi vendida a 50% por um grupo de Hong Kong e Singapura, desculpa essas coisas, que nós estamos vendo um investimento na área de saúde no Espírito Santo que está sendo um modelo para o mundo todo, na área da terceira idade.
Nós estamos em projetos lá, que eu estou mediando um justamente com o Jean, um projeto de uma área maravilhosa, que é o primeiro resort no Brasil para a terceira idade, onde a pessoa vai ter cuidado emocional, e é por aí vai. Eu estou mostrando isso. A ideia hoje que nós temos, o potencial de ideia que nós temos hoje, o porto, a reciclar, tudo isso daí são ideias maravilhosas. Não temos hoje quem é que bota o que vê, dinheiro no que vê. Isso, paga o que vê. Paga o que vê. Então é isso que nós estamos. O primeiro passo nós demos hoje. Nós vamos mostrar ao mundo o que nós temos e vamos esperar aqui o dinheiro deles chegar para a gente desenvolver esse projeto maravilhoso. Vai gerar emprego. É outra identidade para o estado do Rio de Janeiro. Tá? Com certeza. É outra identidade para o mundo. Isso. É outra identidade que eu posso falar, que o Espírito Santo, desculpa me alongar aqui, é outra identidade que a gente fala, Porto no Rio de Janeiro. O Espírito Santo está tão colado, está com o Jorge representando, com o Jean, com o Guilherme, tem vocês todos que gostam do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um potencial de crescimento enorme. Nada impede que também o crescimento do Espírito Santo venha através de um porto no Rio de Janeiro. Com certeza. E pode ser. Isso vai influenciar muito. Não, ferrovia. Tem meus primos italianos lá em Vila Velha, então o Espírito Santo tá dentro da família. Eu queria aproveitar agora, por conta do tempo, e nós temos também que dar posse aos novos diretores e a participação dos outros diretores aqui. Então, gostaria de fazer a mudança da mesa aqui. Obrigado. Com muito prazer. Obrigado. Eu agradeço a todos aí. Obrigado. Doutor Cândido, chega aqui. Ana. Vai contar pra gente como como que é essa... Senta aí. Senta aqui. Bom, Ricardo, vamos lá. Vamos lá, Ricardo. Então, eu acho... Não, tá bom aqui. Eu acho legal. Eu acho legal o que dá uma visibilidade boa para o investidor e até mesmo para a população, porque tem um impacto positivo para a população. Eu acho que é essa forma profissional e o carinho que o Cândido tem de ordenar urbanisticamente aquela determinada região, porque de repente a pessoa ouve e fala assim, meu Deus, mas como assim um porto, como é que a coisa fica? Então, Cândido, eu acho que seria legal você contar um pouquinho quem é o Cândido, por mais que todo mundo te conheça, ou quase todo mundo, aquele um que não conhece. Eu acho que é legal você dizer quem é o Cândido, mas dizer qual é o seu olhar pelo lado urbanístico para aquela região. Então vamos lá. Bom, boa tarde a todos aí. Obrigado aqui pela presença. Bom, quem é o Cândido é meio difícil. Eu não gosto de falar muito quem é o Cândido, mas eu sou arquiteto, né? Trabalhei durante 40 anos dentro da Prefeitura do Rio. Tenho um escritório há 40 anos também. E fizemos de tudo um pouco, né? Desde a área de transporte até a área marítima também. Meu pai era ligado muito à área marítima. Então, eu tenho um pouquinho, também gosto dessa área. Meu irmão era da Marinha também, e eu só que virei para o arquiteto. Mas a parte urbana, a gente trabalhou basicamente sempre em plano, desde o plano básico do Rio de Janeiro, que foi em 77, 78, até o último plano que a gente fez do Complexo do Alemão. Então, o que a gente tem, que eu posso dizer, Ricardo, é que realmente o Porto, quando eu conheci, eu também levei um susto. Falei, gente, é isso mesmo. Mas depois você vai se acostumando com a ideia. Eu sempre sou assim, vai acostumando com a ideia e começa a defender aquela ideia com tudo, né? Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma requalificação, uma restauração urbana daquela área, né? Com a implantação do porto, do complexo portuário, aquilo vai ser um desenvolvimento muito grande para toda aquela região dali, todos aqueles municípios. E a gente tem que tomar um cuidado com aquilo. Por quê? Aquilo pode desenvolver de uma maneira desordenada. Então cabe a nós
a ter um ordenamento em toda aquela área, principalmente na parte também ambiental, fundamentalmente, como na parte de habitacional, né, aqueles assentamentos irregulares que tem ali, a parte de dragagem, de drenagem, de esgoto sanitário, de abastecimento de água. Isso tudo tem que ser feito. Principalmente também, que foi falado muito aqui, de todo o sistema viário que vai ter por ali, né? Que você vai ter como as pessoas vão chegar ao porto, como é que o caminhão vai chegar ao porto, como é que o caminhão sai do porto, como é que vai chegar até o trem ou não chega o trem. Tudo isso tem que ser pensado. Eu vejo, confesso que vejo com os olhos excelentes. Realmente é um desafio, eu tenho que parabenizar o Ednei. Eu estou há bem menos tempo do que ele. Mas é um desafio que a gente acaba comprando. E a gente se empolga e acredita que isso possa acontecer. Eu até comentei com ele que uma das coisas que me fez acreditar mais foi quando eu visitei Hamburgo, que é o terceiro maior porto da Europa, né? O primeiro é Roterdã, o segundo é Antuérpia, se não me engano. E eu fiquei impressionado, porque é dentro de um rio também, o rio Elba. Uhum. O porto fica 100 km depois, depois da Foz e tem 300 berços para navio. É um negócio impressionante. E, inclusive que eu acho que a gente pode também, Ednei, já um pouquinho saindo fora, a gente pode também ajudar um lado turístico dentro do porto. Com certeza, é verdade. Entendeu? Fazer um lado turístico. Na porta da Costa Verde ali. Exatamente, porta da Costa Verde. Tem uns navios que entrem lá para fazer turismo lá dentro, voltar. Eu acho que tem criar um negócio muito bom. Lá em Hamburgo, ele tem 3 berços monstruosos. Você pode tragar 3 navios de cruzeiro de 7 mil, 8 mil ao mesmo tempo. Então eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração e parabenizo realmente pela ideia e pelo... Quer dizer, constante persistência, né? De constante persistência. É isso. Eu tento contribuir o máximo que eu posso fazer. Eu acho que a gente tem que tomar alguns certos cuidados, principalmente na parte urbanística e ambiental, que eu até falei que a gente está muito ligado à parte ambiental com o urbanismo. Eu até vi algumas coisas, você tem tem que criar áreas para residências, tem que criar áreas para parque, eu acho que você não pode deixar, tem uma área rural que você tem que preservar também. Uhum. Então é mais ou menos isso aí. Olha, como certa pessoa foi citada agora, a parte ambiental, eu acho que é legal, porque no Brasil, sempre que a gente fala, e eu falo principalmente no Brasil, porque em primeiro lugar eu vivo aqui, em segundo lugar, a gente entende a importância que o Brasil dá para a parte ambiental, e existe ali uma relação entre preservação e desenvolvimento, que também deve ser tratada com muito carinho. Como é que você vê esse projeto pelo lado ambiental, e até mesmo o que o Ednei estava falando, de aumentar o calado ali naquela área, essa remodelagem, essa parte urbanística que... As margens, evidente, a gente aqui no Rio de Janeiro, que passa ali no Rio Maracanã, que está todo concretado, as margens. Como é que você vê essa parte ambiental e o ganho que aquela região terá ambientalmente, ou potencialmente o ganho que ela terá quando bem cuidado pelo lado ambiental? Muito obrigada, Ricardo, pela pergunta. Obrigada pelo convite, gente. Estou feliz de estar aqui. A gente tem alguns meses, né, Ednei, que a gente vem conversando. Uhum. Sobre os estudos iniciais, né, que vamos fazer sobre a questão socioambiental. Então, me apresentar primeiro, né? Eu sou Ana Alvarenga, então sou especialista nessa área socioambiental e eu gosto já tem muito tempo, né, que eu uni esses dois campos, social e ambiental, justamente para quebrar essa ideia de que desenvolvimento e meio ambiente estarem contra um ao outro, né? Como você veio mencionando aí no início. E eu gostei muito das conversas do Ednei desde o início, justamente porque ele já tem esse acúmulo, essa trajetória, essa experiência com a questão social e ambiental, e eu acho que o grande pulo do gato desse projeto, que é um projeto que assusta um pouco, né, pelo tamanho, e aí, à medida que você vai entendendo o conhecimento que o Ednei já tem, já veio acumulando para trazer essa proposta, é justamente de conseguir associar tudo e não separar, porque o maior problema
hoje que a gente vê em relação à crise climática, ao meio ambiente, é da gente entender que como duas coisas contrárias, o desenvolvimento econômico e o meio ambiente. Não à toa, hoje eu estou entrando também no campo da economia, né? Então, acho que a maior contribuição que eu vou poder trazer entrando na coordenação socioambiental é associando essas duas coisas, entender o território do Guandu, conhecer o território do Guandu desde os estudos iniciais, enquanto uma riqueza socioambiental, e aí eu falo não só dos ativos da sociobiodiversidade que existem ali na Baixada Fluminense, como também a riqueza de conhecimento das pessoas que ali vivem, agricultores, pescadores e outras comunidades que possam existir. Então, o mapeamento que a gente vai fazer é justamente para trazer essas comunidades não como contrárias ao projeto, mas como ativos do Que eles projeto. entendam o valor. Como ativos do projeto, entendam o parceiros. valor, a gente consiga entender quais são os anseios e os desejos dessas sejam comunidades parceiros. e que eles ganham, né, Isso aí, ganham sabe, benefícios com o projeto. Aí é importante também que eu queria explicar que a Ana, ela tem uma experiência nesse campo muito grande. Inclusive, você trabalhou naquele Na questão, reparação ambiental integral do desastre cometido pela Vale, né? Em Isso, Brumadinho. em Brumadinho. Então, ela trabalhou nessa área lá, em Brumadinho, na verdade, resgatando todo aquele problema. Sim. Né? Então, assim, isso dá No uma pós, bagagem... né? No No pós. pós. E isso dá uma bagagem, uma visão que poderia, inclusive, com certeza, dar o seguinte, poderia ter evitado isso, fazendo isso. Então, essa experiência toda que a Ana tem, e ela vai trazer para a gente, para que a gente possa fazer esses estudos, embora ali não vai ter essas barreiras, tudo, mas tem o social, então é o que para ela vai ser interessante, que é o socioambiental, não é apenas ambiental. É integrar as duas partes, né? Porque as duas partes precisam ser beneficiadas. Não tem como, eu sempre falo, não tem como você impedir o desenvolvimento, porque senão não gera emprego, senão aquele social vai ser sempre o social pobre. Nós queremos social com emprego, o social com dinheiro, o social que realmente ele tem bons estudos. E ordenado. É aquela história, né, Ednei? Que impacto que nós queremos trazer. Impacto não significa dano. Impacto, que impacto positivo? E eu vou dar um exemplo. Ali naquela região, volta e meia, quando há chuvas maiores, com uma intensidade maior, você tem alagamento nas residências, naquela área toda. A água chega a subir 1, 2 metros. Então, peraí, que impacto? Será que o Cândido, com essa experiência dele, com a experiência que a Ana tem, a experiência que o Alex, que vai falar já tem de posse, que impacto positivo pode ser trazido para aquilo? Não. Se ali haverá esse tipo de alagamento que vire um parque, ou não, vamos resolver para que não haja esse tipo de alagamento e cause prejuízo, não só ambiental, mas à população que ali vive. Então, eu acho bastante importante essa discussão, né, Alex? Ricardo, se você me permite, quando você usa a palavra impacto, há um pressuposto que impacto é negativo. Não. Podemos olhar o impacto como uma ação positiva de mudança de postura. Solução até de problema, né? Exatamente. Nosso pensar é um pensar diferente, fora da caixinha. O que me encanta no projeto é sair da mesmice, é ser um pouco mais arrojado e fazer o diferente. O diferente, às vezes, incomoda. O diferente causa uma certa estranheza, porque as pessoas não estão habituadas a pensar diferente. Sair da comodidade, sair da caixinha, pensar diferente, dá trabalho, exige tempo, esforço, tem um impacto. E o impacto é positivo. Exato, e até a nossa responsabilidade... Empolgante. Empolgante. Isso aí. Contagiante. É o que você fala, Ednei, do poder da comunicação. Muitas vezes, para diversos temas, em diversas disciplinas, a população está contra. Mas está contra por quê? Desconhecimento. Ignorância. No bom sentido. Deixa eu fazer uma ressalva aí, vou buscar o meu lado professor.
quando a gente fala ignorância, as pessoas se É assustam. ofensa, não? Ofensa. Não, ignorância é o ato de não conhecer alguma coisa. Eu sou ignorante N vezes. Isso. Tem tanta coisa que eu não sei. Então, a ignorância faz com que você saia do conforto e da zona de conforto que você não pensa. Então, você é contra porque você não conhece, você não sabe. Então, a ignorância te impede de raciocinar e tirar você da zona de conforto. Evoluir. A ignorância faz com que você seja melhor quando conhece. É isso que importa. Eu queria deixar registrado aqui para as pessoas que não conhecem, né? O Alex, ele foi presidente do Porto de Santos por mais de 3 anos. Então, tem conhecimento do maior porto hoje da América, o que o maior depois vai ser o complexo portuário, né? Hidroviário do Guandu. Mas ele tem uma experiência, uma bagagem muito grande, além de ter sido superintendente hidroviário do Ministério dos Transportes, enfim. Eu fui o primeiro superintendente de navegação interior da agência reguladora da ANTAC. A ANTAC, quando foi criada, ela tinha uma estrutura, depois sofreu uma reformulação e nessa reformulação criou-se a Superintendência de Navegação Interior. Eu fui o primeiro superintendente durante 4 anos. E nessa superintendência nós criamos projetos de hidrovia para o Brasil todo. E para a nossa satisfação e orgulho, toda aquela equipe que foi criada e que nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto, os meus pupilos hoje são gerentes, são superintendentes, são pessoas que têm reconhecimento internacional por defender as hidrovias no Brasil e planejar as primeiras concessões hidroviárias que eram impensáveis há 10 anos atrás. Quando a gente falou isso, eu disse, esse cara é maluco, vai privatizar o Rio. Não, nós vamos dar condições econômicas do Rio ser usado de forma técnica, econômica e sustentável, respeitando o meio ambiente. Tive muito embate com o meio ambiente porque o desconhecimento, a ignorância, e aí sim, a ignorância do setor ambiental por desconhecer como uma hidrovia funciona. Porque o dragar vai causar dano. Espera aí, vamos inserir o bicho-homem no meio ambiente? Eu quero sustentabilidade com o todo, não excluindo uma parte, senão a gente põe uma redoma no ambiente e tira o bicho-homem. Eu incluí o bicho-homem na discussão, porque ele está dentro da cadeia produtiva e da sustentabilidade, porque é o homem que gera a sustentabilidade ou não. Então vamos ter que educar o homem para ser sustentável. Então é esse o pensar diferente. Exato. E aí, dentro do que a Alex está falando, é muito interessante, porque se nós falarmos em preservação ambiental, qual é a matéria-prima principal da hidrovia do canal portuário? Água. E o Guandu, se você olhar hoje no Google, ou então for lá pessoalmente olhar, a natureza está tomando conta, está assoreando, ele está funilando. Ele tinha trechos que ele tinha 200 metros, hoje ele tem 80. Porque a gigoga, aquela raiz segura o sedimento que vem, daqui a pouco nasce uma árvore ali e o ambientalista fala, não pode tirar a árvore. Quer dizer, a árvore surgiu ali por falta de manutenção do ser humano. Então, mas eu acho que é muito interessante o que você está dizendo, Ednei. Nós temos que nos fazer entender de uma forma muito clara para que esse ambientalista que quer o mesmo resultado que nós queremos, perfile conosco num projeto. E que você falou também, e trazer o Estado. Isso. Porque o Guandu, hoje, ele abastece do Rio de Janeiro a Baixada. São 10 milhões, pelo menos, de pessoas que são abastecidas pelo Rio Guandu. Olha, e essa parte aí, inclusive, é importante, porque, por exemplo, já fui muito questionado, e recentemente questionado por uma pessoa especialista, que já foi presidente, inclusive, da SEDAI. Acima da 465 é a captação de água da SEDAI. Então, aí temos o Comitê Guandu. Então existe um medo muito grande, porque o Guandu tem um outro aspecto. Ele não é 100% natural. Ele é bombeado, uma parte da água que vem é bombeado pela Light, Paraíba do Sul, e vem complementar o volume de água do Guandu. Então, é o que eu sempre falo, o que vai apontar o que pode e o que não pode são os estudos técnicos. Acima do Guandu, acima da 465,
O volume de água existente hoje, se você olhar por que nós filmamos já por drone, etc, etc, já tem um volume suficiente para barcaça. Então não precisa mexer, não temos a pretensão de colocar navio até lá Japeri. Mas até a 465, que está abaixo disso, o navio é tranquilo. A gente conseguir os estudos apontarem, eu vou dizer, os estudos técnicos apontarem que pode dragar 15 metros, vai entrar navio ali. Acima, barcaças, para atender Japeri, atender Nova Iguaçu, atender Queimados. E você tem ali a região Belford Roxo, Duque de Caxias. Nós temos ali a maior massa populacional da região metropolitana e do estado do Rio de Janeiro. Oi, Ednei, você sabe uma coisa interessante? Esse projeto está longe de gerar um impacto positivo que o Canal do Panamá gerou para os Estados Unidos. Uhum. Mas houve um impacto bastante importante ali para vencer todos os desafios, as reclusas e tudo mais. A gente está falando em muito menos para trazer um benefício para a América do Sul, para o Mercosul, sem tamanho. Nós somos o ponto central aqui, a maior centro de consumo do Mercosul está aqui. Rio, São Paulo e Minas Gerais. A Minas Gerais, ou as Minas Gerais, que precisam necessariamente de Santos, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Exato. Se não dá fluxo como? Como que a gente fala de um impacto ambiental mais positivo sem considerar o custo do impacto de CO2 nos produtos? Quando é marítimo é muito menor do que o ferroviário, que já é muito menor do que o rodoviário. O que nós queremos? Eu acho que ali é que está esse grande mistério, ô Cândido, da sua experiência, da Ana, do Alex ali no Porto de Santos e toda essa experiência que vocês todos tiveram, de juntar mais gente para perfilar e caminhar para uma solução de país, de Brasil. Ricardo, o Ednei também conhece, né? Eu especialmente atuo naquela região, né, e tenho conhecimento dela, né? Um projeto desse de um complexo portuário, ele é muito importante. Hoje nós vemos no estado do Rio de Janeiro, né, diversas dificuldades e necessidade de contrapartidas. Um projeto desse traz contrapartida que pode ajudar muito a região, desde a urbanização, construção de estação de tratamento de esgoto. Um projeto da magnitude do volume desse dinheiro atende às carências da região. Que hoje você vê bairros, a desordem urbana total, invasões. Né? O estado do Rio de Janeiro, né, ele tem essas mazelas, e um projeto desse para a região não só atende o estado, mas especificamente você vê a total desordem urbana, bairros sem infraestrutura nenhuma, sem coleta de esgoto. Do lado desse primeiro trecho, você vê ruas de bairros sem saneamento. Na Rua dos Areais, Rua do Bairro, bairros totalmente. E eu que já fui superintendente do Porto, fui conselheiro, autoridade portuária na região, durante 10 anos. Então, eu conheço bem aquela região. Esse projeto não só atende a região, mas atende ao país. A questão ambiental, o impacto, ele é positivo. Alguns pequenos portos que foram feitos na região, dentro do Porto de Itaguaí, trouxeram impactos positivos, com urbanização de bairro. As duas primeiras estações de tratamento de esgoto de Itaguaí foi um terminal portuário que fez aquilo ali. Então, isso é importante. O Ednei foi secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Então, esses projetos trazem só impactos positivos. O EVTEA, ele já aponta, né, o que vai ser feito para que a gente possa desenvolver o nosso projeto, né, para que possa ser feita as licenças. A licença hoje no Rio de Janeiro, elas são altamente pertinentes, porque elas apontam tudo que se faz necessário para ser feito de contrapartida, tudo para atender a região. E essa equipe técnica que o Ednei montou hoje, não é? Ela tem essa vocação, então ela vai preparar tudo isso, não é só chegar com um projeto específico, mas ele vem acompanhado com todas as ações necessárias para que isso realmente aconteça. Por isso nós temos aqui o Cândido, tem a Ana, tem o Alex,
tem toda uma equipe, né, para que isso realmente seja só impactos positivos. E não precisa ter medo, né? Hoje, alguns líderes pescadores da região escutaram o Ednei falar, falamos, né? O Ednei hoje fala com todo mundo que já nos acompanha. Ele já está junto. Líderes dos pequenos pescadores. Importantes dos pescadores da região. Porque ele vê a importância, porque o rio hoje não está dragado, gigoga, invasão, é tráfico, é milícia. E o cara vê o porto como esse, a capacidade de fazer um monitoramento eletrônico, botar um drone para a segurança pública. Nós passamos para ele a importância que o impacto tem de um projeto desse para o país, para o estado do Rio de Janeiro. Você consegue, de impacto, urbanizar diversos bairros com coleta de esgoto. Sem dúvida. Né? Que o urbanista fala, olha, vai gerar 50 mil, 200 mil empregos. Ele vai projetar nessa... Como é que vai ser os próximos bairros? A prefeitura, quando for fazer o bairro, vem com o dinheiro da contrapartida. O Machado, sabe uma coisa interessante? Também a gente fala muito de mobilidade e os centros conurbados, né, o Cândido? De repente, se essa turma consegue um emprego digno ali naquela determinada região, a mobilidade ganha, porque é menos gente que estará descendo de toda aquela região para o centro do Rio de Janeiro ou para outros bairros do Rio de Janeiro. Tem uma coisa que o Ednei, o presidente aqui do Condeportes, fala muito, que é um erro que acontece no Brasil, que eu vivencio. As pessoas, às vezes, querem pegar uma contrapartida e dar dinheiro. Ah, eu quero ser... E sabe, né? O Ednei fala... Não, ganhar tanto. Isso. Não é só para pedir, o hábito de pedir, que aquela contrapartida imediata. E o Ednei fala, isso não pode existir. A contrapartida tem que ser coisas palpáveis, coisas reais, que é a urbanização, saneamento básico, né? E o Ednei tem falado isso para mim, Machado, nas nossas audiências públicas, isso é importante, não é só coisa, né? Esse impacto tem que ser feito de forma... real, né? Eu tenho visto isso, eu até passo... com coragem. Você bater de frente, eu não tenho medo, e nós não devemos ter medo. Eu falo sobre isso. Nós não devemos ter medo e ficar receoso porque a liderança chegou lá e está batendo e está falando, porque se falar besteira, vai ouvir... Se falar besteira, que eu digo assim, no sentido de individualidade. Isso. Se chegar, pode ser o líder que for lá e estiver pensando nele, vai ouvir. Ou a gente pensa no geral, isso aí, em todos, ou então esse tem que estar fora do... Esse é o diferencial que o nosso presidente passou para nós, diretores, né? Que a gente tem que entender, Ricardo, até para a sociedade, que é um momento importante desse comportamento que eu vejo muito em grandes projetos, de fazer contrapartidas imediatas. E por que nós conversamos isso? Só tirando aqui, Machado. Porque teve audiência pública recentemente do Porto do Meio, lá no Portaguaí. Isso. E todos os outros. O que acontece nas audiências? Isso. O camarada chega no diretor e fala assim, quanto que eu vou ganhar? O líder. Cesta básica, contrapartida em dinheiro. Eu quero saber. Ele está pensando nele. Eu falei pro Machado, se um camarada desse vier para falar isso para mim, ele vai ouvir um tranco. Para você é nada. Para a comunidade, tudo. Então, eu falei com o Machado, não temos que ter medo de olhar para as pessoas. Você tem toda a razão, não pode ter medo. Não. Eu trabalhei durante 9 anos dentro de favela. Todas. Peitei todos os traficantes, todos eles. Se você tiver medo, é melhor você ir embora. É melhor, nem entra. Então você tem... Ou vai dar dinheiro. Não tem que dar dinheiro. Dinheiro para mim não existe. Então eu cheguei numa comunidade, eu vou fazer a obra. Eu disse, não, aqui o senhor não vai fazer. Como não? Já foi feita a obra. Porque toda obra no favela você tinha que aprovar na comunidade. Aprovou, vai fazer. Licitamos, entrou lá, não vai fazer. Falou. Não vai fazer? Então tirei toda a obra de lá. Uma semana depois está lá pedindo, pelo amor de Deus, vou voltar na obra. Exato. Então tem que ser. Então esse não tem problema. Esse medo pode ficar tranquilo, que eu não tenho nenhum. E eu acho que é super importante, que foi empolgante nesse trabalho todo, é a gente, quer dizer, no meu lado mais urbanístico, é a gente saber, o porto é fantástico, mas o que você vai conseguir desenvolver tudo naquela área. Você falou, primeira coisa, infraestrutura, não tem infraestrutura naquela área. Eu pensei, você tem muitas comunidades lá que você pode melhorar muito, dando água, saneamento. E a área plana. E área plana. Rua larga, área plana, mas sem saneamento. E sem drenagem, então enche. Então você joga no rio, não pode jogar no rio, onde é que vai? Então tem uma série de coisas que é fácil você beneficiar aquela cidade e duvido que alguma comunidade seja contra alguma coisa. Pode ter um cara que seja, no início, não interessa a ele. Eu até aprendi. Eu quero cesta básica, eu quero cesta básica, eu quero ter que construir minha associação, quero ar-condicionado para a associação.
É umas contrapartidas, Dinei. É o que resumindo, tem que ser contrapartida para todos. Aliás, o porto, quando a gente fala porto, complexo portuário, tudo, as pessoas têm que entender que nós aqui, pelo menos eu tenho certeza da nossa equipe, nós estamos falando de navio, de construção, nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de gerar renda, gerar emprego, gerar riqueza. Porque quando um navio atracar lá, se a gente conseguir fazer um navio atracar lá e ele descarregar um monte de carga, quem que descarrega esse navio? Quem que abastece esse navio? Quem leva alimento para esse navio? São pessoas que precisam tratar a família. Se nós não gerarmos oportunidade de receita para essas pessoas, então o porto o complexo portuário, ele é o meio para que a gente enriqueça. Tem uma oportunidade, E exatamente. dê oportunidade para as pessoas terem uma qualidade melhor de vida. Ô, Ednei, eu ouço muito falar, por vezes, nós precisamos destrava o seu crescimento. Amigo, nós precisamos destravar esse Rio de Janeiro. A gente precisa destravar esse Brasil. Porque o desenvolvimento é fundamental para que você tenha qualidade de vida, que você tenha bem-estar. É fundamental. Só dando uma parte. Inclusive, consiga cuidar do meio ambiente. Todo Exato. desenvolvimento tem que ser Sem ordenado. dinheiro não consegue. Só isso, tem que ser ordenado. Não adianta ter um desenvolvimento. Isso. Entendeu? Aconteceu isso em muitos casos, tem um desenvolvimento sem controle nenhum. Então, isso é que é o problema. Eu tenho medo disso. No entorno, às vezes no entorno de um grande projeto, às vezes em torno de um grande projeto, não tem um ordenamento, não tem a questão até ambiental. E eu me lembro que uma vez o Ednei, como secretário, falou assim: vou trazer palmeiras para cá, para Itaguaína. Que contrapartida é essa? E não, tem que plantar na cidade. Hoje é cartão postal da cidade. Que uma contrapartida do Porto, ele implantou na urbanização do centro da cidade. A necessidade de plantar. E eu queria até deixar claro uma outra coisa. Me desculpem aqueles que não gostarem, mas político também. Porque política é funcionário público, antes de qualquer coisa. Então, eu não vou aceitar. Vai fazer. Então enfrenta a comunidade. Por isso que nós trazemos a comunidade junto conosco. Claro. É por isso. Para enfrentar os camaradas que entram no poder público e falam: isso é meu. Não, isso aqui é nosso. Então, se esse cara vier, esse cidadão vier apertar a gente, pressionar a gente para alguma coisa, falar: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião com a comunidade, e você fala lá. É isso aí. Então, Perfeito, é isso aí. tanto do simples, porque a virtude, a falta de caráter está no pobre e está no rico também. Então a gente só tem que selecionar os virtuosos. Diluir esses Diluir interesses esse individuais. importante. Então, tanto seja Pode. político, não quero saber se vier com pressão política. Se vier com pressão política, eu falo ilegítima, não tem problema. Vamos fazer o seguinte: vamos trazer a comunidade aqui. O Vamos importante trazer é o ser podcast. transparente, isso aí, ser transparente. Então, por quê? Da mesma forma que a gente está falando aqui, de que o pobre, o pescador, o batalhador, o trabalhador, de repente, nós não queremos que ele venha pedir para ele pessoalmente, individualmente, nós também não queremos que o político venha fazer a mesma coisa. Claro. É para um e para outro. Nem para o político e nem para o cidadão comum. Ednei, isso dialoga com o que o Alex falou, né, da ignorância, né, que tem a ver com Isso, desconhecimento. Muitas vezes as pessoas vão contra um projeto porque elas desconhecem, não estavam participando, não estavam à mesa, não foram chamadas à mesa desde o início para trazerem ideias, porque os conflitos vão existir, né? As pessoas têm perspectivas diferentes sobre o que está acontecendo. Mas às vezes as perspectivas diferentes, os conflitos, se tornam ideias para o projeto e até mudam alguns desenhos, alguns caminhos. Porque a gente não é dono da verdade. Ou não, né? e vice-versa, né? A gente também consegue convencer de que não, mas será que isso daqui não seria interessante também para a sua comunidade Por ou isso para o que a Ana, seu município? pela experiência que ela tem no socioambiental e trabalhar naquela tragédia né? A tragédia que teve lá, com as pessoas vítimas daquilo, com a situação toda, isso. Então a gente fala, nós estamos tendo sorte aqui no nosso programa, que estão surgindo pessoas com muita experiência, com muita bagagem em todos os segmentos, né? E isso é o que o Machado falou, está se montando uma equipe plural, competente, pessoas realmente de muita experiência e bem intencionadas.
Eu acho que isso é o Isso é importante. O Ednei, como a Ana falou, eu acho que o empolgante disso é que a gente está pensando de forma plural. Isso. Todos nós aqui nos respeitamos pelas nossas experiências, o Ricardo, enfim, todos nós, o Cândido, a Ana, você, o Machado, um pouco de experiência também que eu contribuo, mas enfim, o que importa é que todos nós estamos imbuídos, envolvidos de trazer uma melhoria e um bom impacto para a sociedade que vai gerar uma mudança de postura, não só desses 5 municípios envolvidos, mas do estado do Rio de Janeiro. E o que já foi dito aqui hoje, é um projeto de Estado. O Estado brasileiro muda a postura por conta dessa logística. Muito bem falado, não é um projeto para o Rio de Janeiro. Esse é um projeto de Brasil. Então, assim, eu fico bastante feliz, Ednei, com tudo que está... com esses novos degraus que estão sendo alcançados agora e não só faço votos, mas aumento o esforço para que esse projeto aconteça o mais rápido possível. Então, agradeço demais a participação de vocês e vamos continuar comunicando, porque a comunicação ela vai destravar muito do que a gente precisa, vai destravar o nosso desenvolvimento, vai destravar esse e tantos outros projetos. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Cara, E essa apertar sua mão aqui, que parabéns. Todos, né? Vamos dar a mão aqui pro Ricardo. Que todo... Isso aí, cara. Parabéns. É, pai. E essa voz que você fala, o RJ+ é uma delas. E importantíssimo, para que a gente leve toda essa sinergia, esse pensamento que nós temos aqui em comum. Obrigado, Ricardo. Missão da Associação Comercial há 217 anos. Exato. Então, seguiremos. É a instituição mais antiga do país, né? Seguiremos. Desde aquela época você está fazendo RJ. Então, eu tô no formol, eu saio daqui, deito no formol. Fica com a gente que tem muito mais para a gente continuar conversando sobre o desenvolvimento do Brasil, sobre o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Fica com a gente.